Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para sua edificação espiritual. Hoje iremos tratar do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Peço a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que você possa receber os nossos vídeos em primeira mão. Hoje o assunto tem a ver com o capítulo 18, tornando a repetir, do Evangelho de Mateus. Colabore conosco, nós precisamos da sua colaboração, precisamos do seu like, da sua ajuda. Então, sem mais delongas, vamos aqui darmos início a esse estudo de hoje, não é? Capítulo 18, versículo 1. Esse capítulo, ele tem um total de 35 versículos. Ok? Vamos lá. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Yeshua, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Yeshua, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, preste atenção, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Meus queridos, perceba que o Senhor Yeshua, respondendo aos discípulos, ele diz o seguinte: os discípulos chegam a ele e perguntam: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Yeshua diz que o maior no reino dos céus é aquele que é humilde. Humilde como uma criança. Agora, o interessante é que o Senhor Yeshua não está aqui, olhando direitinho, ele não está se referindo a nós. Porque a pergunta foi: quem é o maior? Não quem será o maior. Preste atenção. Então, uma vez que ele diz quem é o maior, Yeshua, ele então começa a explicar e dizendo: o maior, ele é humilde como uma criança. Agora, o interessante é que ele vai dizer aqui, ó: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Primeiro, eles falam dele dizendo praticamente, né, que ele era humilde. Quem é o maior? Aquele que é humilde como uma criança. Então ele estava, na verdade, se referindo a ele, pois nós vemos no Senhor Yeshua um grande nível de humildade. Já ele fala depois acerca das pessoas que se tornarem humildes como uma criança. O que é ter humildade? Meus irmãos, ser humilde é não querer ter pensamentos negativos para ninguém, não querer se aproveitar de ninguém, não querer passar por cima de ninguém para alcançar os seus objetivos. Isso é símbolo de humildade. Alguém humilde, ele não mede esforços para ajudar a outros. Reconhece que precisa da ajuda, bem como tantos os outros precisam da ajuda dele. Isso é humildade. Então ele fala que qualquer pessoa que quiser se tornar humilde como uma criança,
Veja que é questão de humildade. Já a igreja, muitos pentecostais hoje no meio pentecostal, né, querem até agir como uma criança. Querendo dizer que não querem pensamentos impuros, não querem pensamentos de adultério, não querem pensamentos disso, pensamentos daquilo. Querem se livrar desses pensamentos, querem tirar esses pensamentos de uma vez por todas de sua vida. Mas eles vão conseguir? Não. Porque não vão conseguir se livrar desses pensamentos. E isso está na natureza do homem. Isso é a natureza decaída do ser humano, que faz com que ele pense essas coisas. Então, o que é ser como uma criança? Humilde. Não é agir como criança. É ter uma humildade. Você reconhecer que os outros precisam de você e que você precisa dos outros. Você não é autossuficiente. Meus queridos, humildade deve ser algo que tem que acompanhar o Filho de Deus todos os dias. A humildade. Agora o interessante é que o Senhor Yeshua, ele diz assim: qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Veja que ele pega o menino, faz um simbolismo para aqueles que são feito aquele menino. E diz, aquele que recebe a pessoa que seja humilde como esse menino, recebe a mim. Mas qualquer que escandalizar, qualquer que rebaixar, qualquer que humilhar, qualquer que denegrir um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, qualquer pessoa que fizer um servo de Cristo errar, pecar, falhar, e Yeshua deixa claro, seria muito melhor amarrar um rochedo ao pescoço e se lançar ao mar do que fazer um dos pequeninos do Cristo pecar. Ou seja, seria muito melhor tirar a vida do que fazer um servo de Cristo errar. Isso é o que o próprio Yeshua diz. Para você ver o rigor que ele vai tratar as pessoas que querem nos fazer errar. São palavras dele, não são as minhas. Pessoas que nos denigrem, querem nos fazer falhar simplesmente para querer mostrar, tu tá vendo que tu não é melhor do que eu? Tá vendo que tu não é melhor do que eu? Tu é igual a mim, olha aí tuas palavras, tuas atitudes. Quer ser melhor do que eu? Não. É porque quem serve a Cristo tem compromisso com Ele. Então Yeshua deixa claro. Seria muito melhor colocar um rochedo ao pescoço e se jogar ao mar, tirar a sua própria vida, do que fazer um dos servos do Cristo pecar. Sabia? Muito melhor. E foi o que Cristo está deixando claro aqui. Mas vamos continuar aqui, né? Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Irmãos, ai do mundo por causa dos escândalos. O que são escândalos, pastor? Olha aqui o que é que o Senhor Yeshua vai dizer. Porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Escândalo de quê? Irmãos, Yeshua, quando começa a ensinar aos seus discípulos, ele está se referindo a escandalizar o nome dele. Escandalizar o evangelho. Levar o evangelho a um patamar de humilhação. Querer rebaixar o evangelho como se não fosse
nada. Como é que você pode fazer isso? Carregando um título de cristão e agindo como uma pessoa do mundo. Você faz isso quando você se diz cristão, entra em fofoca, gera contenda, gera discussão, quer ver intrigas, se diz cristão, chama palavrão, não consegue controlar a língua, se diz cristão, mas nos seus membros o que domina é o pecado. Isso gera escândalo para o Evangelho. E o Senhor Yeshua, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 7, ele diz assim: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Irmãos, escandalizar o Evangelho é algo sério. Não adianta você ter título de cristão, guardar rancor, guardar mágoa, alimentar o ódio. Isso não é ser cristão. Isso é ser ímpio. Não adianta você ser cristão e que com esse título de cristão querer destruir uma igreja, querer denegrir a imagem de um servo de Cristo. Não adianta. E Yeshua deixa claro: ai daquele por quem vierem os escândalos. Ai. Ai é o que, irmãos? É uma palavrinha que mostra sofrimento. Pessoa por quem vem o escândalo vai gerar sofrimento para a vida dela. E quem disse isso foi Yeshua. Olha que coisa forte. Ai daquele por quem vem os escândalos. É necessário que venha, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Mateus 18, 7. Vamos lá, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Veja que o Senhor Yeshua fala sobre mão, pé, olho. Mas por que, irmãos? Porque uma vez que os olhos veem alguma coisa, eles vão causar em seu coração desejo de ter aquilo. Aí vem um dos mandamentos do Senhor que diz: não cobiçarás nada do teu próximo. Aí isso então vem a questão da inveja. Ah, porque eu vi fulano ter isso, eu quero ter também. Sabia que isso não é atitude de cristão? Isso gera escândalo para o Evangelho. Ai daquele por quem vem os escândalos. Vamos lá. O que quer dizer arrancar a mão? Irmãos, o Senhor Jesus não está pedindo que nós fiquemos sem a nossa mão, sem o nosso pé, ou que nós fiquemos cegos ou caolhos, por assim dizer. O que Ele está pedindo é que nós controlemos as nossas atitudes. Ele está deixando claro: controle suas ações, controle suas atitudes. É isso que Ele está dizendo aqui. O interessante ainda é que Ele vai falar também sobre a questão dos olhos. Não é controlar apenas a nossa mão ou o nosso pé, mas também
controlar o desejo que vem através dos nossos olhos. Porque uma vez que você vê alguma coisa e cobiça aquilo que é da outra pessoa, isso é inveja. A inveja traz terríveis sofrimentos. Uma pessoa invejosa, ela não pode ver você com nada, que ela já quer ter a mesma coisa que você tem. Uma pessoa invejosa, ela não pode ver você conquistar nada, que das duas uma, ou ela quer ter a mesma coisa que você tem, ou quer comprar o que você tem. Por quê? Inveja. Isso é cobiça. Isso não é atitude de quem serve a Cristo. Isso vai causar o quê? Escândalo. Porque as pessoas vão ver assim, ó. Olha, é crente daquela igreja. É crente daquela igreja. E tá com inveja da gota. Olha, mal comprei isso, já quer comprar também. Entende? Então, as escrituras proíbem essa atitude para quem é cristão. Para quem é servo de Cristo. Quem não é pode agir como bem entender. Mas servo de Cristo tem que ter uma bússola. Tem que ter uma direção a seguir. Não é porque alguém comprou um carro do ano que você precisa ter aquele carro, não. Ah, porque fulano comprou uma moto 2021, eu quero uma para mim também. Vai lá, compra, não pode pagar, quebra caro, não vai para o SPC, acaba atrasando o IPTU da moto, acaba atrasando o IPVA, né, perdão, acaba atrasando tudo da moto, aí as contas só aumentam e por conta da inveja vai sofrendo mais e mais. Aí não sabe por que está sofrendo. Inveja traz sofrimento. Qualquer pessoa que age dessa forma já negou a fé há muito tempo. E o interessante é que a palavra de Yeshua é uma só para a gente assim. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. É o que ele diz. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Vamos lá. Versículo 10 de Mateus 18. Diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que é que Yeshua está dizendo? Não despreze os meus servos, não despreze os meus filhos. É uma ordem direta do próprio Cristo. Só que, por incrível que pareça, essa ordem não é obedecida. As pessoas mal podem ouvir a verdade de um servo de Cristo, que já logo é motivo para desprezá-lo. O amor não existe mais. A misericórdia, então, saiu do coração. Não existe mais o Espírito de Deus dentro da vida dessas pessoas. Porque as pessoas preferem muito mais viver uma religião do que viver a verdade do Evangelho. E Yeshua deixa claro: não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. O que é que os anjos verem a face de Deus lá tem a ver com a gente ser desprezado aqui? Quer saber o que é? Uma vez que as pessoas nos desprezam, os anjos de Deus, eles mesmos fazem questão de lutar por nós contra aquela pessoa. Aí o que acontece com aquela pessoa? Fica perturbada, não consegue dormir bem, não consegue ter paz, só vive uma vida inteira de choros e tristezas, não consegue se alegrar. Para ela é como se a vida não tivesse mais sentido. Por quê? Está desprezando os que servem a Cristo. Vamos lá. Versículo 11.
Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ele veio trazer salvação a todos aqueles que estavam perdidos. Vamos lá. Inclusive a esses que nos desprezam. A salvação não é só para os que se dizem santos. A salvação é para aqueles que querem mudança. Para aqueles que querem agir diferente. Não é para aqueles que querem agir de todo jeito, pensando, eu estou na igreja, vou ser salvo, vou para o paraíso porque estou na igreja. Desde quando entrar em uma igreja leva alguém para algum lugar? Meus queridos, o que vai nos aproximar de Deus não é estar em uma igreja. O que vai nos aproximar de Deus não é idolatrar pastor, não é colocar pastor como se fosse Deus e obedecer-lhe incondicionalmente. O que vai nos levar para mais perto de Deus é o compromisso que nós temos com Ele. Compromisso. Se não tivermos compromisso com as Escrituras, não pense você que teremos paz. Sem compromisso, não teremos o Espírito de Deus dentro de nós. Que as coisas podem ficar tudo de cabeça para baixo, mas poderemos conseguir sorrir. Poderemos ter alegria. Irmãos, versículo 12 de Mateus 18 diz assim: que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se por acaso achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Não é da vontade de Deus que nenhum dos seus servos sejam condenados, que nenhum dos seus filhos sejam condenados. Não é essa a vontade de Deus. Vamos lá. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Veja a orientação que o Senhor Yeshua está nos dando. Como devemos agir com pessoas que nós vemos pecar, com pessoas que nós sabemos que está cometendo pecado. Olha o que ele está dizendo. Primeiro, viu teu irmão pecar, pecou contra você? Faz o seguinte, vá você e ele sozinho, converse em particular com ele, dizendo, fulano, você está errado, isso está errado, não é dessa forma. O que é que Yeshua vai dizer ainda? Se ele não te ouvir, leve mais 2 pessoas. Se não ouvir as pessoas, dize a igreja. Se não ouvirem a igreja, considera-o como um pecador. Ou seja, não considere pessoas que lhe rejeitam, que lhe tratam mal, como irmãos. Não considere. Não considere pessoas que não querem saber de você como seus irmãos. Sabe por quê? Você chamar uma pessoa que não tem a mesma fé que você e age de forma oposta a você, de irmão, o pai daquela pessoa, o pai espiritual daquela pessoa, estará também sendo o seu pai. Só que o ponto é, aqueles que agem de forma contrária à vontade de Deus, as Escrituras chamam eles de filhos do diabo. Uma vez que você chama alguém que não é servo de Cristo, que não anda de acordo com as Escrituras, de irmão, você vai estar dizendo que o pai daquela pessoa
também é o seu pai. Se aquela pessoa for um filho do diabo, você vai estar dizendo que você também é filho do diabo. Então, olha o que é que vai dizer aqui. Versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não escutar as testemunhas, fala para a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um pecador e gentil, um que está fora da igreja. Considera-o como um qualquer, um que não serve a Cristo. Simples assim. Vamos lá. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Veja que ele fala acerca de qualquer coisa que for pedido. Tá precisando de paz? Ambos estão procurando paz? O Espírito de Deus dará isso a você. Está precisando de um emprego? Ambos precisam de um emprego? O Espírito de Deus irá abrir as portas para você. Agora é necessário haver concordância, unidade, união. Vamos lá. Porque, olha o que o Senhor vai dizer aqui, ó, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Versículo 22 de Mateus 18. O Senhor vai responder o seguinte para Pedro. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes que teu irmão vier a te pedir perdão, perdoa. Ah, pastor, mas ele já aprontou muito comigo, já aprontou, todos os dias vive aprontando, todos os dias vive querendo me rebaixar. Mas eu pedi perdão? Perdoe. Não negue o perdão. Porque um dia você também vai precisar desse perdão. Só que perdoar não é a mesma coisa que esquecer. Entende? Perdoar não é a mesma coisa que esquecer. Você perdoa? Sim. O perdão pode chegar? Pode. Mas isso não quer dizer que você vai ter aquela amizade afinco com a pessoa. Que você vai se aproximar daquela pessoa como você se aproximava antes. Você vai ajudar. Você vai fazer por onde. Mas você não pode abrir a boca e dizer: aquela pessoa lá e eu cá. Ele lá e eu aqui. Imagine se o Senhor Yeshua agisse assim conosco. Meu filho, eu te perdoo, mas você vai ficar lá no inferno e eu aqui no paraíso. Você lá e eu aqui. Eu te perdoo, mas é você lá e eu aqui. Se ele agisse dessa forma, irmãos, perdoar é você agir como se nada tivesse acontecendo. Só que a confiança não existe mais. Não existe mais confiança. Por quê? Você já decepcionou a pessoa. Não existe mais confiança. Não existe mais aquela amizade que deveria existir. Por quê? Ninguém quer sofrer 2 vezes. Entende? Então, versículo 23 diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei
que quis fazer contas com os seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi prendê-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, se contristaram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Perceba, preste bastante atenção nisso aqui. Você se converteu, entregou sua vida a Cristo, teve seus pecados perdoados, o Senhor perdoou todas as suas falhas, e quando vem alguém falha com você, você não quer liberar o perdão. O que é que Cristo vai fazer? O que é que o eterno Criador vai fazer? Ele vai dizer: olha, eu te perdoei tudo que você fez comigo, mas você não teve a capacidade de perdoar as poucas coisas que aquela outra pessoa fez com você. Ou seja, para termos o perdão de Deus, precisamos aprender a perdoar. Se não perdoarmos, não alcançaremos o perdão. Deus deve ser o nosso principal objetivo de vida. Se Ele não for o nosso alvo, nosso caminho vai ficar todo torto. Então, amados, o que precisamos é justamente nos aproximarmos mais de Deus em sinceridade. Não é de pastor, não é de igreja. Igreja é apenas um local onde você vai adorar, certo? É apenas um local onde você vai fazer amizades, vai se aproximar das pessoas, se você for uma boa pessoa, né? Porque Yeshua deixa claro: ai daquele por quem vêm os escândalos. Então, amados, foi até aqui. Terminamos mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e nos ajude nessa obra, nesse trabalho evangelístico a nível mundial. Estamos aqui também no YouTube e ainda na página Pregador da Última Hora, ok? E precisamos muito da sua colaboração. Se inscreva. Se inscreva para que mais e mais pessoas possam assim ouvir o Evangelho judaico ensinado por Yeshua e pelos apóstolos. Que Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus em nome de Yeshua.